Continuaremos agora falando, já vimos no vídeo anterior, resíduos sólidos. Vamos começar a conversar então agora sobre efluentes e dejetos, né, do meio rural. E muitas vezes fazendo uma comparação com esses aspectos da zona urbana. O que nós temos hoje no Brasil, no mundo, em basicamente países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, é uma deficiência entre a coleta e o tratamento do efluente produzido. Então, nós temos cidades onde nós temos um coleta e um tratamento bastante antigo e que nós conseguimos dar uma destinação adequada. Mas nós temos regiões ainda que nós não temos uma oferta para a comunidade, né, desse mesmo serviço. Então, e na zona rural, como é que fica? Então, é o que nós vamos começar a estudar agora. A preocupação com a destinação dos nossos efluentes, daquele que nós chamamos de esgoto, ela é bastante antiga. Então, temos uma imagem aqui que traz o que eram os rudimentos do que era chamado casas de banho. Então, casas de banhos eram locais onde as pessoas se reuniam para eventos sociais, para conversar, né? Então, em Roma, existiam as casas de banho, que era local onde se reuniam e faziam, então, as suas necessidades. Essas casas de banho, então, essa outra foto que nós temos aqui, né, justamente traz para a gente essa imagem. E essa outra foto aqui é o que restou desse ambiente. Os efluentes produzidos a partir desse local, eles eram levados para locais distantes da cidade. E aí, né, então iam para os grandes rios, e a partir se diz hoje que várias grandes nações, né, basicamente Roma, elas tiveram vários problemas de saúde porque as fezes das pessoas que eram levadas para esses rios eram ricas em parasitas. Então muitas pessoas tinham parasitas intestinais. Os peixes consumiam essas fezes e Roma tinha um consumo de peixe seco que era uma iguaria. Então esses peixes secos são apontados como importantes transmissores de enfermidades. Mas a gente tem aqui o princípio justamente de uma ideia de levar os efluentes para bem longe das populações. Não vamos entrar em detalhes nesse momento, mas durante muito tempo no Brasil nós tínhamos uma situação em que quem carregava os efluentes para longe das casas eram pessoas, então muitas vezes era um papel desempenhado pelo escravo. Então os escravos pegavam grandes baldes, né, cheios desses efluentes, né, então fezes e urinas, e levavam e despejavam em rios, basicamente, né, em pontos que tinham água, para eliminar a proximidade desses efluentes das pessoas. O que a gente tem, talvez uma das primeiras tentativas do ser humano, e muito usada em zonas rurais, eram as chamadas fossas secas, popularmente chamadas de casinha. Então a casinha nada mais é do que um buraco que é escavado no chão. Esse buraco ele é feito então, né, de uma maneira que seja normalmente um quadrado. E esse quadrado permite, então, que se coloque ali no interior todos os produtos resultantes do nosso metabolismo fisiológico. Então, fezes e urinas são colocadas nesse quadrado. Esse quadrado, pessoal, né, deve ficar no ambiente de preferência fechado. Então, hoje ainda se usa as casinhas, são recomendadas, mas ainda hoje, sim, vamos pensar o seguinte, nós vamos ver uma série de outros mecanismos que utilizam água. E locais onde não tem disponibilidade de água, então a própria Fundação Nacional de Saúde recomenda a construção de casinhas. Claro que essa aqui é uma bastante rudimentar. A Fundação Nacional de Saúde ela tem uma recomendação de casinhas que é feita em tijolo, né, e cimento. O que a gente deve observar, né, sempre é que entre a fossa seca e o lençol freático, que nós tínhamos falado anteriormente, deve ter uma distância mínima de 15 metros. Então, é justamente para evitar ou para dificultar que nós tenhamos uma contaminação, né, de lençol freático. Se diz que nesse mesmo processo aqui, a contaminação que nós temos horizontal, ela seria quase nula. Então, teria aqui talvez 1 metro, né, para cada lado da casinha que nós teríamos de contaminação horizontal. E a vertical chegaria até 3 metros, mais ou menos, em terrenos que não tenha fenda. Então,
é uma contaminação bem pouca, então praticamente que aconteceria. Algumas recomendações sempre quando se faz esse tipo de construção é que ele deve ser mantido na penumbra, ou seja, deve ser sempre mantido mais fechado, mais sombreado, para evitar a presença de moscas. Deve-se ter uma ventilação na parte superior das paredes, né, justamente porque o processo que se forma aqui é um processo de decomposição anaeróbica, com todas as consequências que ele traz. Também não esperamos, né, que um processo onde nós temos fezes envolvidas tenha um cheiro agradável, porque é inerente à matéria orgânica. Não se deve colocar água no interior desse buraco, e né, somente as fezes e urinas humanas. E não, se houver a formação de mau cheiro, muitas vezes acontece, pode-se utilizar algumas substâncias alcalinizantes, como por exemplo, né, cálcio, potássio, se usa muito cal ou cinza na zona rural. E uma coisa, pessoal, que deve se antecipar sempre é manter a porta fechada, justamente para evitar acidentes, né, basicamente com crianças ou com animais, que pode acontecer nesses ambientes. Então, essa casinha ou a fossa seca, ela é recomendada para aquelas regiões onde nós temos uma pouca oferta de água e basicamente que o lençol freático seja bastante profundo para evitar a contaminação. O que é muito utilizado e mais utilizado, né, talvez no nosso meio rural, talvez eu vou chutar aqui, mas cerca de 95%, ou talvez não um pouco menos, 80%, são as chamadas fossas tradicionais. Essas fossas tradicionais, se a gente for olhar aqui, ela tem um cano, né? Não sei se vocês conseguem ver no meio da vegetação. Então esse cano vem do banheiro e esse cano conduz a um local onde muitas vezes pode ser de plástico, né? Pode ser de barro. Alguns mais antigos utilizam louça, né? Canos de louça. Só que na maior parte das vezes, ou em grande parte das vezes, entre o vaso sanitário e o local de recebimento, a gente tem o quê? Tem um cano que foi deslocado, ou por um animal que passou, ou por um trator que acabou manobrando e batendo sem querer. Algumas vezes, né, se passou com um trator, ou alguém pisou em cima, ou o trator passou em cima e quebrou. Então nós não temos mais a continuidade desse cano. Algumas vezes nós temos pequenas rachaduras, ou seja, tudo que é colocado no vaso sanitário e puxar descarga acaba caindo no ambiente. Então, acaba levando a uma contaminação no ambiente. Algumas vezes esse cano segue, e antes de chegar na fossa, ele já acaba fazendo, então, largando o conteúdo diretamente no ambiente. Algumas vezes, pessoal, nós vamos ter as fossas construídas. A fossa, então, a gente consegue observar. Essa fossa aqui é a chamada fossa negra, que nada mais é do que um buraco que é escavado no chão, e esse buraco recebe diretamente o conteúdo do vaso sanitário. Então, se puxou a descarga, as fezes e a urina com material é conduzida por um cano a uma distância da propriedade, onde nós temos esse buraco. As nossas fezes e urinas, elas acabam ficando num local, acabam fazendo uma penetração no subsolo. Então, o subsolo absorve, né, uma parte, só que uma parte dos nossos materiais fecais acabam sofrendo uma precipitação. Então, nós temos minerais, uma série de substâncias que precipitam. Essas substâncias acabam se formando, se depositando e enchendo. Então, chega a um ponto em que essa fossa enche. E muitas vezes, quando a fossa enche, o que se faz é se tapar essa fossa. Como é que se faz isso? Coloca cal e se bota uma laje, ou se concreta em cima, ou se tapa com terra, constrói uma outra fossa num outro local da propriedade e segue-se fazendo a utilização. Essa é a chamada fossa negra, é um buraco escavado no solo que permite, né, o que favorece a contaminação do subsolo. Algumas vezes se tem essa condição. A fossa negra é um buraco escavado no chão, tapado, e tem um caninho pelo lado de fora. Quando enche a fossa, o conteúdo acaba vazando pelo ambiente. Então nós temos uma contaminação, além do subsolo, uma contaminação também superficial que acaba acontecendo. Então essa que nós vimos é a fossa negra. Pensando em oferecer uma melhoria da qualidade, foi desenvolvido um outro processo chamado de fossa séptica. Pessoal, essa é uma fossa séptica tradicional,
onde ela recebe o conteúdo do vaso sanitário. Então, se é feito lá as necessidades fisiológicas, o conteúdo depois de puxar a descarga vem para a fossa séptica, que é uma estrutura hermeticamente fechada. Nessa estrutura hermeticamente fechada se tem um processo que se inicia de forma aeróbico, descarga água e ar, e se continua de forma anaeróbica. Então nós temos uma decomposição anaeróbica. À semelhança do que a gente viu para a fossa negra, o conteúdo vai formando, vai se depositando, e ela tem um diferencial que é a ser conectada a uma superfície chamada sumidouro. Então, enquanto a fossa séptica tradicional ela é hermeticamente fechada, o sumidouro ele tem contato com o ambiente. Então, após o tratamento primário do efluente, ele é levado ou conduzido a um outro local, onde ele pode fazer a infiltração no solo. Claro que essa fossa séptica tradicional também, com o tempo, acaba enchendo e é necessário fazer uma limpeza para que ela não sofra uma obstrução total. Esse processo, para vocês terem uma ideia, se localizarem, quem conhece Pelotas, a Praia do Laranjal, basicamente as casas utilizam esse sistema, com fossa séptica e sumidouro. A construção da rede de coleta de esgoto, que se chama, ela inativou o sumidouro, mas a fossa séptica permanece nas residências. Então, o que se coleta, na verdade, é um líquido que recebeu um tratamento primário. No meio rural, basicamente é composto de fossa séptica, né, e sumidouro. Então, uma figura para ilustrar a fossa séptica, né, e o sumidouro. Alguns locais onde nós temos a presença de um lençol freático elevado, onde se cava 30, 40 centímetros tem água, a fossa séptica é conectada à chamada vala de infiltração, que nada mais é de um cano perfurado para permitir a infiltração então, desse líquido que passou por um tratamento primário diretamente para o ambiente. Então, se tem uma chamada vala de infiltração, que nada mais é do que uma modificação da fossa séptica tradicional em relação ao seu sumidouro ou poço absorvente. Então, uma outra figura ilustrativa para nós termos uma ideia, né, como é que funciona. Então, fossa séptica e sumidouro. Toda vez, né, que nós temos, então, só para pensar aqui o processo de funcionamento da fossa séptica, se faz, né, um processo onde se entra o esgoto por um lado, né, e se tem um esgoto, um efluente tratado primariamente pelo outro. Algumas alterações que podem ser feitas, né, no filtro utilizado é fossa séptica, se faz, né, um fundo fósforo para receber o líquido, um chamado meio suporte, nada mais é do que pedra britada ou brita que se conhece, para fazer um tratamento mais eficiente, né, o biogás que se forma, basicamente metano, eliminado para o ambiente, e se tem um efluente tratado. Então são variações que se faz em relação ao poço absorvente. Mas, pessoal, a fossa séptica, como nós havíamos comentado, ela tem algumas características. Então, entra o nosso material que vem do vaso sanitário de um lado, passa por um processo de decomposição, então ocorre uma precipitação em função de minerais e outras substâncias das fezes. Nós temos aquela água que foi, né, que está passando por um processo de tratamento. A gordura formada, ou a gordura que nós temos nas fezes, acaba formando uma espuma superficial. Então nós temos um processo de decomposição anaeróbico. Com o tempo, esse lodo que se forma, ele vai aumentando o seu volume dentro da fossa séptica. Até um ponto em que o proprietário, a pessoa diz assim, o banheiro está entupido. E o que é, na verdade, é uma formação de material aqui dentro. Então, é necessário chamar, não tem mais saída para o sumidouro, é necessário chamar uma empresa que faz, chamado, né, de limpa-fossa. Então esse limpa-fossa vai na casa da pessoa, recolhe, né, por um valor fixado aí, hoje deve estar em torno de R$200, faz a limpeza da fossa, então retira todo o material e a fossa funciona por mais um período. O grande problema é que essas empresas, via de regra, não atendem no meio rural. Então quem tem que fazer a limpeza de uma fossa séptica é o proprietário. Então, se retira todo o material com pá e carrinho de mão, se leva, né, para um buraco previamente aberto e acaba se fazendo uma potencial contaminação do ambiente. Então, acaba sendo um problema.